Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo dos serviços de assistência veterinária da APET Saúde. Temos aqui as condições gerais, a tabela de coberturas, Exato. e a nossa ideia é decifrar o essencial mesmo, sabe? Como é que esses planos funcionam, o que eles cobrem de verdade e quais são as regras do jogo que todo mundo precisa saber. Isso aí. No fundo, é um contrato de serviço, né? Para cães e gatos. Entender os termos, os limites, as carências e, olha, principalmente as exclusões. Isso é vital para quem está pensando em contratar ou para quem já tem o plano. Vamos focar nos pontos-chave. Legal. Começando pela estrutura básica, então. São contratos anuais, certo? Isso. Pagamento mensal. Isso, mensal. E tem renovação automática, a não ser que alguém fale que não quer mais. E o atendimento pode ser na rede credenciada, né? Aí a APET paga direto para a clínica. Ou então por reembolso. Ah, o reembolso, como funciona? Então, sobre o reembolso, tem um detalhe importante. O prazo é de até 7 dias úteis, mas isso só depois da aprovação da PET, tá? Ah, entendi. Depois de aprovarem. Exato. E precisa da nota fiscal. Tem que ser de pessoa jurídica com CNPJ no nome do titular do contrato e o laudo do veterinário junto. Uhum. Recibo comum ou nota em nome de outra pessoa não serve. Nossa, bem específico. É, e o dinheiro só vai para a conta do titular, corrente ou poupança. Nada de conta fácil, conta benefício. Ok, bem detalhado isso. E para contratar, tem limite de idade para o pet? Tem sim. O cão ou gato tem que ter no máximo 9 anos, 11 meses e 29 dias na hora de contratar. E pode ter mais de um pet no plano? Pode, até 3. Se quiser mais, precisa pedir autorização antes. E olha, um ponto crucial: tem que declarar se o pet já tem alguma doença pré-existente. É obrigatório. Ah, isso é importante. E aí entram aqueles termos, né? Tipo, carência. Exatamente. A carência é aquele período logo depois de contratar que você ainda não pode usar alguns serviços. E varia, né? Varia bastante. Por exemplo, consulta emergencial, uns 30 dias. Exames, cirurgias, talvez 60 dias. Castração eletiva, quando o plano cobre, costuma ser bem mais longa, tipo 180 dias. E se o pet já tinha a tal doença pré-existente que eu declarei? Aí a carência para essa doença específica é de 12 meses, um ano. Um ano. É bastante tempo. É um prazo padrão para esse tipo de situação. Outro termo importante: limites. Ah, os limites. Esses parecem complicados. Tem vários tipos, é isso? Isso. Pensa como camadas de controle de gasto. Tem limite por evento, que é tudo ligado a uma única doença ou acidente. Certo. Tem limite anual por serviço, tipo o máximo que você pode gastar com exames naquele ano. Às vezes, limite de utilização, quantas vezes pode fazer um procedimento. Uhum. E tudo isso fica debaixo de um limite global, anual, do plano todo, sabe? Qualquer coisa que você usa vai consumindo esses limites. Entendi. Então, mesmo que meu limite global seja alto, se o limite para cirurgia naquele evento for menor, o plano só cobre até aquele limite menor. Exatamente essa a lógica. O que for menor é o que vale naquele momento. E falando em limites e o que não cobre, um ponto muito sério: doenças crônicas e congênitas. Essas não têm cobertura. Nenhuma. Tipo diabetes, problema cardíaco de nascença. Essas coisas não entram. Não importa se apareceram antes ou depois de contratar o plano. Simplesmente não estão cobertas. Nossa. E por que essa exclusão tão direta? É uma forma de tentar manter o custo do plano mais previsível, mais acessível, eu acho. São condições que geralmente precisam de tratamento para o resto da vida, né? E costuma ser caro. Seria um risco financeiro muito grande para a operadora incluir isso em planos padrão. Faz sentido, do ponto de vista da operadora. Mas é duro para quem tem o pet, né? Com certeza. Bom, mas e o que está coberto? Isso muda muito de plano para plano, certo? Do passo inicial até o Melhor Amigo Plus. Muda sim. A lista exata depende do plano que a pessoa escolheu, mas no geral costuma incluir consulta emergencial, atendimento ambulatorial, alguns exames laboratório e imagem. Cirurgias também? Ação também, mas não para ficar hospedado, é para tratamento mesmo. A aplicação de vacina entra, mas com limites. E teleconsulta costuma liberar rápido, 24 horas depois de contratar. E aqueles serviços tipo concierge? Leve trás, essas coisas. Existem, mas aí o custo é do cliente. O plano só ajuda a organizar, a agendar. Entendi. Bom, e agora a parte que acho que mais gera dúvida: as exclusões.
O que mais fica de fora além das crônicas e congênitas? Ah, a lista é grande, tem que ter atenção redobrada mesmo. Além das crônicas e congênitas, primeiro, tudo que é de dentista. Limpeza de tártaro, tratamento de canal, qualquer problema na boca. Nada de odonto. Nada. Segundo, procedimentos estéticos experimentais ou para controle de comportamento, emagrecimento, isso também não. Terceiro, muito importante, medicamento para usar em casa. O plano não cobre. Ah, os remédios para casa não entram. Não. E também ficam fora tratamentos mais complexos, tipo hemodiálise, químio, radioterapia para câncer, eutanásia, necrópsia, também não. E doenças que têm vacina? Se o pet não estiver com a vacinação em dia e pegar uma doença que a vacina preveniria, o plano pode não cobrir. Faz sentido. E claro, nada a ver com rinha, né? Ou coisas de gravidez, parto, pós-parto. E um detalhe, teste e tratamento para leishmaniose também costuma ser excluído. Despesa com acompanhante, atos de propósito do tutor. Nossa, realmente uma lista extensa. Coisas como o problema de dente, que é tão comum. Pois é. Por isso tem que ler tudo direitinho. E quais as obrigações de quem contrata. A principal é pagar em dia, claro. Se atrasar mais de 5 dias, o serviço pode ser suspenso. Atrasou mais de 30, podem cancelar o plano. E tem que falar a verdade na hora de contratar, né? Sim, fornecer informação verdadeira é fundamental. Se mentir, pode perder o direito à cobertura e ter o plano cancelado. E, óbvio, usar o plano só para o pet que está cadastrado. Isso. Ok, acho que deu para ter uma boa ideia dos pontos essenciais. Em resumo, os planos ajudam a organizar o acesso e os custos veterinários, mas assim, a chave é conhecer muito bem o seu plano específico. Quais são os limites dele, quais as carências para cada coisa e principalmente decorar aquela lista do que não está coberto. Ler as condições gerais, o certificado do plano e fazer isso antes de precisar usar. Evita muita dor de cabeça. Perfeito. Então, finalizamos aqui essa nossa análise dos documentos da AP de saúde. E fica uma reflexão, né? Se a gente colocar na ponta do lápis o custo anual do plano, todos esses limites de cobertura que a gente falou, e essa lista enorme de exclusões, como será que essa conta fecha comparando com o que se gastaria pagando tudo particular? Tanto para coisas comuns quanto para essas que o plano explicitamente não cobre. Talvez pensar nisso ajude cada pessoa a decidir a melhor forma de planejar a saúde do seu animal, de acordo com o perfil e os riscos de cada um.